Sejam muito bem-vindos à nossa live que já virou tradição. Antes de mais nada, fundamental a gente contextualizar. Eu vejo muitas empresas, muitos negócios ainda sendo geridos com base em indicadores do passado. Indicadores que já não fazem tanto sentido assim. Eu estava conversando há 2 semanas atrás com o meu amigo João Kepler. O João, para quem não sabe, é o maior investidor anjo do país. E o João, ele comentando comigo, né? Que está havendo uma verdadeira explosão, no bom sentido da palavra, no mercado, no mundo das startups. Muito investimento, muitos investidores entrando no game para investir em startups e, evidentemente, procuram o Kepler, procuram a Bossa Nova, que é o fundo dele, para poder ter uma orientação adequada, né, para fazer os investimentos, enfim. E ele estava comentando comigo, né, que faturamento hoje é um indicador, mas é um indicador, vamos dizer assim, secundário. Quanto você fatura hoje, quanto você está lucrando hoje é um indicador secundário. E eu vejo ainda muitas empresas basearem, né, as suas metas, usarem como principais indicadores para gerir os seus negócios em cima de faturamento. Faturamento é uma métrica, mas é uma métrica com uma série de dúvidas que deixa, né? Você está faturando isso, mas gastando quanto? Eu queria falar, hoje basicamente a gente vai falar de uma sopa de letrinhas, mas uma sopa de letrinhas que vai fazer todo sentido para vocês. Então a gente estava falando aqui que as empresas old school têm como ainda indicadores medir faturamento e medir, né, lucro. Lucro é fundamental. Aliás, tudo isso que a gente está falando aqui é para alcançar lucro. Eu vou trazer alguns indicadores que para vocês eu acho que são mais atuais e que vão fazer mais sentido para uma estratégia, principalmente de um negócio que está começando, enfim. Então eu vou trazer aqui o primeiro indicador aqui para vocês, que eu gostaria que vocês começassem a se familiarizar e que hoje é perseguido pelas grandes empresas. Ele chama-se NPS, Net Promoter Score. O NPS é basicamente um indicador que mede a satisfação do seu cliente. E a satisfação baseado na capacidade dele de recomendar o seu negócio para alguém. O NPS, e eu tenho hoje a satisfação de ter um parceiro que é a Track. A Track lá de Belo Horizonte é hoje a principal referência no país em traquear o NPS para grandes, médias e pequenas empresas. Ele não só mede, mas ele também faz análises, faz relatórios tal, do que pode ser melhorado, de onde está o problema, enfim. Então é fundamental a gente entender o que é o NPS. O NPS é dividido de 0 a 10 ou de 0 a 100 e quanto mais alto for o NPS, maior é o potencial de recomendação do seu cliente para trazer mais gente para o seu negócio. Basicamente, de 0 a 6, quando o NPS é de 0 a 6, esse cliente seu é um possível detrator do seu negócio. Ele possivelmente vai falar mal do seu negócio. De 0 a 6. Muita gente que se contenta com 6, né? Tem muita gente medíocre por aí se contentando com 6. 6 eu já passava na escola, já passava de ano na escola, mas 6 não vai levar a sua empresa a lugar nenhum. A lugar nenhum. Então, de 0 a 6, a gente chama de que o cliente tem capacidade, potencial para virar um detrator do seu negócio. Acima de 6, né, de 7 a 8, o cliente ele tá neutro. Ele vai meio que dançar conforme a música. Possivelmente ele não vai falar bem, nem vai falar mal, né? Não vai trazer clientes para você, não vai te indicar para ninguém. Ele vai ficar na dele. E acima de 8 a 10, ele tem total potencial de virar um indicador e até um embaixador. A gente diz que NPS acima de 95, ou de alguns dizem 90, outros dizem 95, mas NPS acima de 95, ele tem potencial para virar um embaixador do seu negócio. O que é embaixador? Ele vai te defender numa roda de amigos, ele vai te dizer, se alguém fazer algum comentário, algum tipo de crítica negativa ao seu negócio, eles vão defender com unhas e dentes o seu negócio. E por que isso é importante? Por que é importante o NPS? Por que as grandes empresas estão valorizando tanto isso?
Antes de mais nada, porque o futuro se mede com o NPS. O grau de eficiência com que você atende o seu cliente hoje, o grau de satisfação do seu cliente hoje, mede o potencial que a sua empresa tem num futuro próximo. Se o NPS está em queda, tá aí, você tinha um NPS bom, né, vai em torno de 8 e está caindo para 7 ou para 6. Isso significa que a empresa não está indo bem, sob os olhos de quem mais interessa, que é o seu cliente. Ou seja, você de certa forma está minando um futuro próximo de curto, de médio prazo para o seu negócio. Agora, empresas que têm NPS alto, né, o Kepler estava até comentando comigo, empresas que têm um NPS alto, ou seja, que estão alcançando de fato uma satisfação plena do seu cliente, elas têm, né, dependendo do tipo do negócio, uma capacidade de escalar muito maior. Então é fundamental a gente entender por que esse indicador é tão importante. Agora, tem algumas dúvidas, né, que surgem e tem algumas pessoas do mercado que questionam alguns aspectos do NPS. Tem muita empresa hoje, tem muito executivo de grandes empresas hoje que estão, inclusive, recebendo dividendos, recebendo bônus com base no NPS. Né? Então, por exemplo, eu tenho clientes nossos que alguns executivos têm uma remuneração variável de acordo com o NPS. E por que isso pode ser indevidamente usado? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que todo mundo já passou. Banco, numa jornada de um banco. Na hora de abrir a conta, é uma maravilha. Ou seja, se você mede o NPS, naquele momento que você acabou de receber aquele kit, o seu cartão do Nubank, e o Nubank faz um push de um NPS para você, e normalmente ele faz, o NPS vai ser altíssimo. Vai ser na casa dos 90, 95, quase 100. Por quê? Porque você está começando aquela relação. E como toda relação que começa, está cheia de paixão. Né? Ainda não teve os desgastes do dia a dia. É completamente diferente de você medir o NPS, de repente, depois de um ano, como usuário, por exemplo, do Nubank ou de qualquer outro banco. Com certeza o NPS vai ser outro. Então, a grande discussão do momento é em que momento medir o NPS? Ou em quais momentos medir, né? Até para você avaliar e identificar onde existem problemas durante a jornada. Então, a grande discussão hoje é em que momento medir o NPS. Por exemplo, a gente tem uma construtora que é cliente nossa, diga-se de passagem, a segunda maior do país, chama-se Cyrela. A grande discussão lá na Cyrela é em que momento medir o NPS. É no momento de assinatura do contrato, para a gente medir, por exemplo, a satisfação que os clientes tiveram com o processo de vendas, processo comercial. É uma jornada. Então são micro jornadas ou jornadas dentro de uma jornada principal. A jornada principal de um cliente em uma construtora, ela possivelmente vai durar 20, 30 anos. Ele se enamora com o empreendimento imobiliário, ele vai aprender um pouco sobre esse empreendimento, ele vai no plantão, ele vai pegar material, ele vai conversar com o corretor vai convencer ele vai comprar, tem toda aquela burocracia de assinatura do contrato. Normalmente um produto que é comprado na planta, ele leva aí de 2 a 3 anos para ser entregue, daí você vai ter um outro momento, que é o momento de recebe as chaves do empreendimento, que você muda para o empreendimento, e depois você vai morar, né? Muita gente mora 20, 30 anos no mesmo imóvel. É uma jornada muito grande. Que momento medir isso? Então, por exemplo, lá na Cyrela discutem e a gente faz medições em micro jornadas. Então, a primeira jornada é a jornada da venda, para medir, né, o grau de satisfação e de recomendação deles em relação ao nosso processo comercial. Depois tem um período de construção, porque aquela espera, aquela ansiedade, aguardar o empreendimento ficar pronto e, evidentemente, você poder tomar posse do seu empreendimento, receber as chaves, etc. E depois tem o pós, né? Então, a gente pode medir esse período de entrega, depois que a pessoa toma posse do empreendimento, do seu apartamento, enfim, por exemplo, e na sequência, o longo tempo, depois de 5 anos, qual que é o seu NPS? Olha só, gente, olha bom só, dia! convidada especial aqui, ó, com a gente. Chegando da corrida.
Fabiana, me diz aí, vai. Fala um pouco sobre o ENPS, ou INPS, e fala um pouco sobre esse contexto hoje. As empresas já têm usado esse indicador. Conta um pouco para a gente, por favor. Vamos lá. O INPS, turma, ela é a mesma função que você tem para fora da organização, olhando a experiência do cliente, ela é olhando a experiência do colaborador, né? E por que isso está tomando tanta importância? Porque essa conexão, né, que o Manuel já tinha falado, do CX com EX, cada vez mais está ficando evidente no papel da liderança. Né? Então, nesse momento que você tem esse elo na liderança, essa liderança precisa garantir que tudo que a empresa coloca para o cliente tenha coerência com o que é vivenciado na experiência interna da organização pelos colaboradores. Então, eu participo de um grupo, né, de alguns estudantes lá do Vale do Silício, porque eu já estudei em Michigan, e algumas empresas já estão avaliando e bonificando né, a própria Google já está começando a aplicar isso também, Facebook, enfim, várias empresas lá já estão iniciando a remuneração só sobre esses dois indicadores. Como é que é construído esses dois indicadores, né? Ele é construído com uma pesquisa que efetivamente avalia a experiência do colaborador nos aspectos de cultura, no aspecto de processos internos dentro da organização, nos aspectos de tratativa entre pares, as conexões que a liderança promove para que essa pessoa gere mais resultados para a organização e, principalmente, né, como a liderança facilita o dia a dia desse colaborador dentro da organização com a ótica do cliente. Não é mais tendência, né? A gente acha que pode ser algum tipo de tendência, não é mais tendência, é fato, e só cabe agora as empresas se organizarem para ter essa métrica não mais anual, tá? Porque agora essa métrica ela é momento. Então, aqueles momentos that matter, que a gente sempre fala, os momentos que importam, eles passam a ser de acordo com a perspectiva que o colaborador tem. Então, as pesquisas deixam de ser anual e passam a ser linear dentro da organização. Ou seja, se hoje eu estou tendo um problema de acesso remoto, por exemplo, por eu estar em home office, e isso tem causado impacto na minha produtividade, eu posso entrar no sistema de avaliação e lá no meu ciclo de vida, que é o, né, dentro do ongoing, vamos dizer assim, e nesse momento de interface com a ICT, e dizer que eu não estou satisfeito com a minha experiência. É uma coisa que não tem caminho de retorno, sabe, Manuel? Eu falo que ainda bem que as coisas estão se conectando, né? Que ótimo. Ou seja, em tempo real, a empresa detecta pontos de ruído, de insatisfação do colaborador, né? E até para poder tomar atitudes de correção e de ajustes praticamente em tempo real, né? Exatamente, exatamente. Não existe mais aquela espera de um ano, não existe mais aquela espera de 6 meses, não. É momentânea e é aí que entra a agilidade organizacional. Então, sempre conectando alguns temas, né? Essa agilidade organizacional, ela vem muito de como a empresa atua nesse ponto de contato. Por isso que, quando você começa a pegar alguns temas que estão muito fortes dentro das organizações, independentemente do tamanho da organização, tá, gente? Eu tenho isso já de clientes que têm 500 pessoas na empresa e tem isso de clientes que têm mais de 100 mil pessoas na empresa. É o fato de você colocar a empresa sendo muito mais ágil nessas ações desse Data Analytics. Então, você começa a unir essas competências, né? E é mais importante a gente parar para pensar, porque a experiência interna impactando a externa, né? Muito bom. Quero te agradecer aí sua participação. Ó, um beijão, Fabiana. Beijo, Ótimo tchau, dia para você, viu? E vamos continuar aqui falando. Eu já vou pegar a carona do NPS, do ENPS, né, quando a gente está falando de jornada, para falar de LTV. Você já ouviu falar? Não tem nada a ver com televisão, tá, gente? LTV, Lifetime Value. Lifetime Value. O valor do seu cliente. Basicamente, qual é o valor do seu cliente? Vou dar um exemplo aqui, tá? O LTV é fundamental e é um indicador hoje cada vez mais usado para negócios, para empresas que têm, de alguma forma, algum tipo de recorrência. Por exemplo, o que é recorrência? É qualquer negócio que o cliente compra de você continuamente o mesmo produto, paga você mensalmente, né, sobre o mesmo produto por um bom tempo. Né? Então, uma assinatura é uma recorrência. Quando você assina alguma coisa para você receber mensalmente por 12 meses, é uma recorrência. Por exemplo, uma faculdade, um curso superior, é uma recorrência. Um curso de administração de empresas. Em média, aí, um curso de administração de empresas
4 anos de duração. Um ano são 12 meses, vezes 4, 48 meses. Então, você tem uma recorrência aí que vai durar 48 meses. Tá? Como que a gente mede, né, o lifetime value, né, desse cliente? Vamos supor aqui, o valor da mensalidade é de R$1.000, o valor da mensalidade. Ou seja, você pega esse ticket médio, multiplica pelo tempo, né, dessa recorrência, ou dessa retenção. O ticket médio é 1.000, o tempo de retenção é 48, no caso do um curso de administração de empresas, ou seja, o LTV desse cliente, né, desse produto para essa empresa é o equivalente a R$48.000. E por que isso é importante, Manuel? Porque a partir daí, se eu sei que esse cliente vai me gerar R$48.000 num período de 4 anos, eu sei quanto eu começo a entender quanto que eu posso gastar para poder adquirir ele como cliente. Daí entra um terceiro aqui indicador, que é o CAC, custo de aquisição de clientes. É fundamental a gente entender o LTV, o valor total que aquele cliente vai deixar conosco, para a gente poder, inclusive, usar uma outra métrica, que é o CAC, que é o custo de aquisição de clientes. Se é um cliente que vai deixar na casa R$48.000, naturalmente eu posso, de repente, ter um CAC um pouco mais alto para capturar esse lead e para converter ele, para tratar ele, converter ele como cliente da minha faculdade. Comprar apartamento é recorrente? Um apartamento, vamos chutar aí, um apartamento popular, R$500.000, você está comprando esse apartamento parcelado. Então ele, de certa forma, ele tem o seu pagamento é recorrente. Embora produto não seja recorrente. No caso da faculdade, você está consumindo, usufruindo daquele curso por etapas. A faculdade, ela entrega um conteúdo novo a cada mês. Então, a entrega, ela é recorrente, o pagamento é recorrente. No caso, sobre certos aspectos, você comprar um apartamento financiado, onde você vai pagá-lo em longas prestações durante, 20 anos, tem uma recorrência, sim. Tem uma recorrência dessa relação, né, embora você esteja comprando apenas um apartamento. Então, sim, tem uma recorrência porque você está pagando ele mensalmente. Ou seja, mensalmente você está, mesmo antes, de repente, de usufruir do apartamento, você está pagando por ele mensalmente. E tem uma recorrência porque você tem uma relação pontual, uma vez por mês, quando chega um boleto bancário na sua residência para você pagar aquele apartamento, né? Então, realmente tem uma recorrência e por isso que eu citei até o caso da Cyrela, porque a Cyrela se preocupa com isso, né? É um LTV, é um Lifetime Value, né, de alto valor agregado e uma relação longa. A Netflix é recorrência, qualquer assinatura mensal, enfim, qualquer tipo de TV por assinatura, um seguro saúde, são exemplos de serviços que têm uma recorrência. No caso das farmácias, é recorrente também? Embora você não tenha um contrato que prenda, né, a recorrência ela só existe quando existe um grau mínimo de satisfação. A farmácia ela tem um componente muito importante que difere até de outros segmentos do varejo, que é o item conveniência. Ninguém, pode até ter exceções, tá? Porque toda regra tem uma exceção, mas ninguém é capaz de cruzar a cidade para ir numa farmácia se tem uma farmácia perto da casa dele, né? Normalmente a gente tende a frequentar uma farmácia que seja caminho da nossa casa ou nas proximidades da nossa casa. Ou seja, o grau de importância da conveniência é muito grande. E, de certa forma, esse relacionamento, embora você não pague uma assinatura mensal, aliás, é uma boa ideia, hein? Por que não você sugerir, né, para os seus clientes aí criarem produtos de recorrência, uma assinatura mensal de, R$99, que dá direito a ele consumir determinados produtos com alguns tipos de descontos para quem é recorrente, para quem faz parte daquele clube de assinaturas anual. Ele paga um valor e ele tem aquilo lá em crédito para consumir na farmácia e ele tem descontos diferenciados. Ou seja, ele já gasta isso, já gasta mais do que isso na farmácia, né? Então você pode criar combos, criar planos para gerar de fato uma recorrência, né? Uma recorrência, porque assim, recorrência
tem a ver com previsibilidade. Aliás, a recorrência, uma das grandes qualidades, né, para a empresa da recorrência é gerar essa previsibilidade das receitas. Né? Você sabe que vai entrar X todo mês durante 12 meses. Simples assim. Eu não diria que a farmácia é uma recorrência hoje, porque você não tem uma assinatura mensal. Você não tem garantia de que o cliente vai estar no mês seguinte ali gastando aquele mesmo ticket com você. Eu gosto de contar uma história muito interessante e que aconteceu com um cliente nosso há alguns anos atrás. Com certeza as mulheres conhecem essa marca. É uma marca de calçado chamada Schultz, que é do grupo Arezzo, Arezzo & Co. A Schultz é uma das marcas de calçados femininos mais tops do Brasil. E há 6 anos atrás, a Ana, uma amiga minha, publicitária aqui de São Paulo, ela tinha acabado de comprar um par de sapatos lindos, tal, novos, que ela usou uma única vez, numa recepção, e ela voltou do evento, largou o par de sapatos no assoalho do apartamento dela. No dia seguinte, ela foi trabalhar, largou lá. Quando ela voltou, no dia seguinte, esse par de sapatos novos tinha sido destroçado pelo cachorrinho dela, o Tunico. Olha que interessante. E ela olhou aquela cena, olhou para o Tunico. A vontade dela era esganar o Tunico, mas o Tunico olhou para ela, ela olhou para o Tunico, e o máximo que ela conseguiu fazer foi um post no Facebook, mostrando o que tinha acontecido. E, enfim, eu, assim como várias outras pessoas, demos um like ali. Eu achei super curiosa, né? Engraçada a história. Engraçado porque não é com a gente, né? Enfim, eu acho que ela tinha gasto uns 500, 600 reais nos sapatos lá, tal, da Schultz, e os sapatos estavam destruídos pelo Tunico. Bom, ela postou isso no Facebook, e uma pessoa que poderia fazer toda a diferença viu essa postagem. Adivinha quem, gente? Quem vocês acham que viu essa postagem e que agiu sobre isso, né? Identificou isso como uma oportunidade geral, uau, no seu cliente? Adivinha? Escreve aí, gente. Quem que vocês acham que pode ter feito a diferença nessa história aí? Ó, esse para mim é um dos maiores cases de provocar o uau que eu já tomei conhecimento. Olha só, um cachorrinho de estimação destrói os sapatos da dona, os sapatos novos que ela tinha usado uma única vez, né? E olha só, o Jefferson já respondeu aqui, o dono da loja. Olha só, olha a nossa visão. A gente tem uma visão de que apenas o dono pode fazer a diferença. Ó, quem fez isso foi a gerente da unidade da Schultz, do Shopping Iguatemi de São Paulo. Não foi a própria empresa, não foi a dona, não foi o dono da loja, foi a gerente. Ela, evidentemente, uma boa gerente, ela monitora os seus melhores clientes. E hoje, qual que é uma forma da gente monitorar os nossos melhores clientes? Pelas redes sociais, né? Então, evidentemente, ela tinha a Ana, minha amiga, que era cliente da Schultz, né? Ela monitorava ela no Facebook. Quando ela viu a postagem da Ana, ela olhou, falou, nossa, a Ana é nossa cliente, comprou esse sapato aqui conosco. Ela lembrava, até porque a Ana era uma cliente recorrente da Schultz. Ela olhou, ela puxou, ela identificou uma oportunidade, ela entrou no sistema da Schultz e falou, nossa, a Ana é cliente dessa loja há mais de 6 anos. A Ana já deixou aqui com a gente mais de 30 mil reais que ela já comprou aqui dessa loja. A Ana só tem 37 anos de idade. Ela vai comprar sapato por pelo menos mais 40 anos. E ela rapidamente, né, usou esses indicadores e, de certa forma, um LTV. Falou, pô, pensa bem, se a Ana em 6 anos, regrinha de 3 básica, né? Se a Ana em 6 anos gastou 30 mil, imagine em 40 que tem ainda pela frente. Quanto que ela pode gastar aqui conosco? Olha só, gente. E a gerente da Schultz, se não me engano, Nelise, o nome dela, ela não teve dúvidas. Ela colocou o plano dela em ação. E o que ela fez, gente? No dia seguinte,
A Ana chegando em casa, porteiro, Dona Ana, tem uma encomenda para a senhora. Encomenda? Não, não encomendei nada, não comprei nada. Daí quando o porteiro puxou a sacola da Schultz, ela falou, uau, pode ser para mim mesmo. E recebeu ali e não teve dúvidas. Gente, a Nelise, que é a gerente da Schultz, mandou para ela brinquedinhos para o Tunico. Brinquedinhos de borracha, tal, para o Tunico morder. Um ossinho, tal, para o Tunico. Mandou uma cartinha super amável, dizendo, Ana, nós ficamos sabendo que o Tunico aprontou com o seu Schultz, mas nós estamos aqui para poder mandar alguns brinquedinhos para ele não destruir novos sapatos seus e traga o seu Schultz danificado até a nossa loja e nós teremos o prazer de mandá-lo para a nossa fábrica, recuperá-lo e entregá-lo novo em apenas uma semana para você. E ela ainda mandou... Gente, convenhamos aqui, tá? Alguma loja tem obrigação, diante do Código de Defesa do Consumidor, de fazer isso? Não, de forma alguma. Mas tinha lá, dentro da loja da Schultz, uma gerente apaixonada pelos seus clientes, apaixonada pelo que faz, apaixonada em encantar os seus clientes. Realmente, Paty, essa história é de arrepiar mesmo. Porque toda vez que eu vejo gente apaixonada encantando os seus clientes, me arrepia. Porque o Brasil é um dos países que mais maltrata seus clientes. E, enfim, gente, a Ana ficou absolutamente impactada. Uau! Não tem outra expressão. O que a Ana fez? Ela postou no Facebook e a postagem dela simplesmente viralizou. Mais de 1,5 milhão de pessoas viram essa história, tomaram conhecimento dessa história. Gente, imagina o que a marca Schultz ganhou com tudo isso. Mais de 1,5 milhão de views. Foi a ação mais barata de marketing da história. Sabe por quê? Porque as melhores ações são aquelas ações que surgem de forma genuína. De forma genuína. E a Ana, né, evidentemente não precisa nem dizer, que é uma cliente absolutamente leal, fiel, uma embaixadora da marca Schultz. Né? Portanto, e depois eu tive a oportunidade de conversar com a gerente, com a Nelise. A Nelise foi promovida para gestora de wows da Rede Arezzo. Ela treina hoje as equipes de todo o país, das lojas da Rede Arezzo, são 7 marcas diferentes, agora, inclusive, com o Grupo Reserva também, então são hoje mais de 11 marcas. Ela treina as equipes, outras gerentes, a reproduzirem esse tipo de atitude, né, que ela fez de maneira genuína, espontânea. Né? Então, isso realmente faz toda a diferença. E na verdade, eu só quis contar essa história, desviei um pouco do assunto dos nossos indicadores, mas porque eu acredito que os indicadores têm que ter uma relação, né, com o que eles produzem de satisfação nos clientes. Eu já falei de NPS, de LTV, CAC. Custo. Você já parou para pensar quanto custa você adquirir um novo cliente? Porque eu vejo que a imensa maioria das empresas fica pensando única e exclusivamente em trazer novos clientes. E se esquece do óbvio. Qual que é o óbvio? É cuidar dos clientes que já estão com você. E quando você cuida muito bem dos clientes que já estão com você, o seu custo de aquisição, ele se reduz em até 25 vezes. Não sou eu que estou falando isso, é uma matéria que saiu no mês passado, na Harvard Business Review, a revista da Harvard Business School. Tá? Então, mais do que nunca, faça ações como essa, né, da Schultz, que você vai não só reter os clientes que já estão com você, que tem um LTV alto, né, como você vai gerar, você vai trazer automaticamente novos clientes com um custo de aquisição muito menor. Olha, vamos fazer uma conta rápida. Eu conversei com a Nelise, né? Isso já faz longos anos. Eu lembro que na época ela gastou o custo de mandar os brinquedinhos para o Tunico,
da sacola, de contratar um motoboy para levar na casa da Ana, e o custo do conserto, tudo isso não chegou a R$ 90. Tudo isso não chegou a R$ 90. E na época, ela alcançou 1,5 milhão de views. Quanto custou isso? Quanto custou essa propaganda? 1,5 milhão de pessoas impactadas por R$ 90? Sem falar, evidentemente, na lealdade de uma cliente que tem um potencial, um LTV extremamente alto. Então, é sobre quanto que você está gastando hoje, porque isso é importante. Quanto você está gastando hoje com marketing digital, com tráfego pago, para trazer novos clientes para você? Essa é uma conta importante. Custo de aquisição de clientes. O iFood, quando ele manda aqueles pushes para vocês de descontos, o que é isso? Ele está gastando para ter você como cliente. De alguma forma, ele está gastando. Né? E tudo isso é calculado milimetricamente em uma empresa. E eu vejo que muitas empresas não atentam para isso. Então, eu queria deixar essas informações para vocês sobre NPS, sobre eNPS, né? Que a Fabiana querida teve aqui com a gente e deixou aí uma excelente contribuição. LTV, Lifetime Value, e CAC, custo de aquisição de clientes. Quanto tem custado para você trazer novos clientes para o seu negócio? Esses 3 indicadores são fundamentais para você que está hoje com um negócio que tem muitas vezes uma vertente no digital, né, que tem um relacionamento no digital muito grande, que investe em tráfego pago, que investe, né, em impulsionar ads, né, que gasta com Google Ads, enfim. Então isso tudo é fundamental para você ter como indicadores, para você medir isso pelo menos mensalmente. Então, eu tenho aqui, ó, eu ia falar de churn aqui, ó, mas o meu tempo, infelizmente, acabou. Semana que vem a gente fala de churn também, que o churn, na verdade, é o índice que mede a perda de clientes, né? Portanto, mostra de alguma forma como que você está retendo ou tendo problemas de reter os seus clientes. E fundamental a gente ter isso também em mente. Grande abraço para todos vocês, um beijo no coração aqui. As surpresas teimam em não cessar.